Eu sou neurologista há 10 anos, mas poucas vezes na vida um caso atravessou tanto o meu íntimo como o de Letícia. Conheci-a quando ela chegou na emergência, depois do acidente de carro. O marido, César, saíra praticamente ileso. Mas ela havia sofrido traumatismo craniano grave, múltiplas fraturas e foi direto para a UTI. Fiquei responsável pelo acompanhamento neurológico desde o início. Durante meses, meu contato com ela foi apenas através dos exames, monitores, relatórios, medicamentos e as visitas silenciosas ao leito. Eu a observava imóvel, respirando por aparelhos, o corpo frágil cercado por fios e máquinas. E mesmo assim, havia algo de imenso naquela mulher adormecida, uma força que eu sentia ao entrar no quarto, como se ela lutasse, dia após dia, dentro de si mesma. Foram 3 meses de coma. Eu já tinha conversado inúmeras vezes com os pais dela, com as irmãs, que se revezavam à beira do leito. O marido, curioso bastante, vinha pouco. Quando vinha, era sempre apressado, impaciente, como se estar ali fosse uma obrigação e não um desejo. Confesso que isso me incomodava, mas não era meu papel julgar. E então, numa manhã de segunda-feira, enquanto eu fazia a rotina dos pacientes, aconteceu, Letícia abriu os olhos. Lembro-me da primeira vez em que os olhos dela encontraram os meus. Estavam turvos, perdidos, como se buscassem desesperadamente um ponto fixo no caos. Segurei sua mão com calma, apresentei-me mais uma vez. Sou a doutora Aline, sua médica, estou aqui desde o começo. E percebi a respiração dela acelerar. Ela não sabia quem era, não sabia onde estava, mas reagia ao meu tom de voz. Os dias seguintes foram de redescobertas. Letícia não lembrava do acidente. Pior, não lembrava de ser casada. Reconhecia apenas os pais e as irmãs. Quando César tentou visitá-la, ela o olhou como quem olha para um estranho. E eu presenciei aquele silêncio constrangedor. Ele ficou furioso, embora tentasse disfarçar. Saiu do quarto alegando que isso era só uma fase, logo ela lembraria de tudo. Passei a visitá-la diariamente, às vezes mais de uma vez. Não apenas como médica, mas como alguém que sentia a necessidade de acompanhar cada passo do despertar dela. O hospital pode ser um lugar frio, mas quando entro no quarto de Letícia, sempre busco quebrar essa frieza. Ela adorava quando eu sentava na poltrona ao lado da cama e contava pequenas histórias da rotina hospitalar. Às vezes, sobre algum caso curioso, às vezes sobre minha própria vida, claro, sem me aprofundar demais. Eu falava, ela ouvia, e aos poucos sua expressão deixava de ser assustada para se transformar em um sorriso tímido. Nos primeiros dias de fisioterapia, eu costumava acompanhá-la até a sala. Não era meu dever estar lá o tempo todo, mas havia algo em mim que queria vê-la dar cada passo de volta à vida. Os músculos estavam rígidos, os movimentos eram lentos, e a frustração era evidente. Houve uma manhã em que ela chorou de dor ao tentar simplesmente erguer a perna. Segurei sua mão firme e disse: "Isso é só o começo, Letícia. Seu corpo está reaprendendo. Você vai caminhar de novo, confie em mim." Ela me olhou com lágrimas nos olhos e respondeu com uma simplicidade que me atravessou: "Se você acredita, eu acredito também." Muitas vezes, depois do plantão, eu passava no quarto dela só para ver como estava. Nessas visitas tardias, quando o hospital já estava silencioso e as luzes apagadas nos corredores, nossas conversas se tornavam mais íntimas. Uma vez, ela perguntou: "Doutora, quem eu era?" Fiquei em silêncio por um momento, tentando encontrar uma resposta que não a machucasse. "Você ainda é a mesma pessoa, Letícia. Mas a vida deu a você uma oportunidade rara: recomeçar. Às vezes a memória demora a voltar, e às vezes não volta totalmente. Mas isso não define quem você será daqui para frente." Ela suspirou fundo, como se aquelas palavras fizessem sentido. "É estranho, eu sei quem são meus pais, minhas irmãs. Mas é como se tivesse um buraco. Um vazio enorme aqui dentro." Colocou a mão no peito e me olhou, pedindo algo que nem ela sabia explicar. "Vai passar." Foi tudo o que consegui dizer, apertando sua mão. E ali, naquele toque, percebi algo que eu não deveria. Um calor diferente, que fugia da relação médica-paciente. Mas, por mais que meu coração acelerasse, eu precisava manter meu papel. Não posso negar que César se tornava cada vez mais hostil a cada visita. Ele exigia que eu dissesse a ela quem ele era, que reforçasse a ideia do casamento. Mas não era assim que a recuperação funcionava. A memória não se força. Eu mantinha minha posição ética, mesmo sob os olhares atravessados dele.
Houve uma tarde em que ele apareceu com flores e tentou beijá-la na testa. Letícia se encolheu, quase em reflexo. Disse apenas: "Desculpe, mas eu não consigo." Eu estava no quarto nesse momento e vi a raiva surgir no olhar dele. Ele largou o buquê na mesa e saiu sem se despedir. Mais tarde, encontrei Letícia chorando sozinha, as flores ainda intocadas. Eu deveria me sentir culpada, não é? Ela disse. Ele parece esperar algo de mim que eu não tenho para dar. Eu respirei fundo e disse com calma: "Você não deve nada a ninguém, Letícia. Sua vida não é uma dívida." Com o tempo, percebi que Letícia aguardava minhas visitas. Às vezes, quando eu entrava no quarto, ela já me recebia com um sorriso que iluminava até os dias mais pesados. Passamos a conversar sobre coisas pequenas, livros que ela havia lido antes do acidente, músicas que sua irmã trazia para tocar, a comida insossa do hospital que a fazia rir. Uma noite, levei para ela um fone de ouvido e coloquei uma playlist tranquila no celular. Era proibido, eu sei, mas fiz assim mesmo. Sentei ao lado dela, e ficamos escutando juntas em silêncio. Quando a música terminou, ela disse: "Você não é só minha médica, né?" Fingi não entender. "Como assim?" "É que, quando você entra aqui, não parece só trabalho. Parece que você realmente está comigo." Engoli em seco. Meu coração acelerou, mas respondi profissionalmente: "Eu estou, Letícia. Desde o primeiro dia." E vi os olhos dela se encherem de um brilho que não tinha nada a ver com neurologia. Ainda não sei exatamente o que sinto, mas sei que cada dia ao lado dela me atravessa de uma forma diferente. Quando ela sorri, meu corpo inteiro parece respirar alívio. Quando sofre, eu sinto junto. Sei que não deveria. Sei que meu papel é cuidar dela como paciente. Mas a cada dia, fica mais difícil não enxergar o quanto ela me toca como mulher, como ser humano. E talvez, só talvez, Letícia também perceba. Os dias começaram a se misturar em uma cadência própria. Visitas médicas, fisioterapia, exames, refeições sem sabor, conversas que nasciam de silêncios. E em meio a essa rotina, eu já não sabia mais onde terminava o papel da neurologista e começava a presença de alguém que simplesmente não conseguia se afastar de Letícia. Havia algo nos olhos dela que sempre me chamava de volta. Uma espécie de confiança silenciosa, como se meu simples estar ali fosse o que dava sentido às horas intermináveis dentro daquele quarto. Numa tarde chuvosa, entrei e a encontrei olhando fixamente pela janela. A chuva escorria pelo vidro, formando desenhos tortuosos, e ela parecia mergulhada neles. "Em que está pensando?" perguntei, puxando a poltrona para mais perto da cama. Ela virou o rosto lentamente, como quem retorna de um lugar distante. "Em como é estranho me sentir nova e velha ao mesmo tempo. Nova porque parece que nasci de novo. Velha porque perdi meses, e talvez pedaços de quem eu era." Sentei-me ao lado dela e fiquei em silêncio. Eu já aprenderá que, com Letícia, muitas vezes ouvir era mais importante do que responder. Depois de alguns segundos, ela sorriu de canto e completou: "Mas pelo menos, você sempre esteve aqui." Não consegui evitar. Meu coração acelerou. Eu sorri de volta, mas me limitei a segurar sua mão. Era um gesto simples, que eu justificaria a qualquer colega como apoio emocional. Mas entre nós, era mais que isso. Ela sabia. Eu sabia. Certa noite, entrei no quarto já tarde, depois de terminar um plantão longo. Estava exausta, mas precisei vê-la antes de ir para casa. Ela estava acordada, com os cabelos soltos, meio bagunçados sobre o travesseiro. A luz fraca da luminária deixava o quarto quase íntimo demais. "Você ainda não dormiu?" perguntei. "Estava esperando." Respondeu com naturalidade, como se fosse óbvio. Sentei ao lado dela e ri nervosa. "Esperando o quê?" "Você." Engoli em seco. Não havia ironia na voz dela, nem carência exagerada. Era apenas verdade. Ficamos em silêncio por longos minutos. Eu a observava, e ela me observava de volta. Naquele instante, tive a sensação nítida de que havia uma linha tênue entre nós, esticada ao máximo, prestes a se romper. Ela ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão, e tocou meu braço. Um gesto mínimo, mas que incendiou algo dentro de mim. Eu deveria recuar, lembrar-me do jaleco, do CRM, de tudo o que nos separava. Mas não consegui. "Você me olha diferente das outras pessoas", sussurrou. "Não é só médica. Não é só cuidado. É como se você me visse." Minha respiração ficou presa. Aproximei minha mão da dela, segurei seus dedos delicadamente e respondi com a voz mais baixa que consegui: "Eu vejo, Letícia.
Sempre vi. Ela fechou os olhos e suspirou, como quem finalmente encontra descanso. Ficamos assim, de mãos dadas, até que o sono a levou. Eu deveria ter saído, mas permaneci ali, assistindo cada traço do rosto dela, guardando aquele momento em silêncio. Nos dias seguintes, percebi que algo havia mudado. Ela já não disfarçava a alegria quando eu entrava no quarto. Às vezes me chamava apenas para ficar um pouco, sem assunto definido. Outras vezes, era eu quem inventava desculpas para passar lá. Certa vez, enquanto a ajudava a caminhar pelos corredores do hospital, ela tropeçou levemente e caiu contra mim. Segurei-a pela cintura para evitar que perdesse o equilíbrio. Nossos rostos ficaram próximos demais. O coração dela batia forte contra o meu peito. Ficamos paradas, presas naquele instante em que tudo parece prestes a acontecer, mas não acontece. Eu recuei antes, tentando não deixar transparecer o quanto tremia. Obrigada por não me deixar cair, disse ela, sorrindo com malícia suave. Nunca deixaria, respondi, sem conseguir esconder o duplo sentido que escapou na minha voz. E percebi, era tarde demais para fingir que não havia algo entre nós. Os dias seguintes se tornaram um terreno perigoso para mim. Eu sabia que estava atravessando uma linha invisível, mas cada vez que via Letícia sorrir quando eu entrava no quarto, cada vez que sentia o calor da mão dela na minha, era impossível voltar atrás. Numa tarde, a encontrei sentada na cama, olhando para um caderno de anotações que a irmã havia trazido. Ela tentava escrever algumas memórias que ainda restavam, como forma de organizar a mente. Ao me ver, fechou o caderno rapidamente e sorriu, mas percebi o nervosismo. O que estava escrevendo? Perguntei, puxando a poltrona. Nada importante, respondeu, desviando os olhos. Posso ver? Ela hesitou, depois estendeu o caderno. Abri na última página e encontrei palavras soltas, quase desconexas, rabiscos que misturavam lembranças de infância, nomes de familiares, e no final, em letras mais firmes, estava escrito: Doutora Aline, a única certeza. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Fechei o caderno devagar, tentando manter a compostura. Letícia, comecei, mas a voz falhou. Ela me encarou, os olhos brilhando de uma forma que dispensava qualquer explicação. Eu sei que não devia sentir isso, disse ela, com um fio de voz. Você é minha médica. Mas desde que acordei, você tem sido meu ponto de referência. Quando estou com você, não sinto o vazio. A respiração me faltou. Parte de mim gritava para interromper ali, colocar uma barreira, recuar. Mas havia outra parte, a mais forte, que queria se despedaçar junto com ela, mergulhar nesse sentimento sem retorno. Letícia, você não sabe o quanto isso me confunde. Admiti, baixando o olhar. Passei anos acreditando que poderia manter distância, que bastava ser técnica, profissional. Mas cada vez que entro nesse quarto, não sou apenas médica. Ela ergueu a mão e tocou o meu rosto, com tanta delicadeza que parecia temer que eu desaparecesse. Então não seja só médica comigo. Sussurrou. Meu coração martelava, pedindo um passo à frente. Mas meu corpo tremia entre a razão e o desejo. Segurei a mão dela contra meu rosto e fechei os olhos, permitindo aquele instante de entrega. Não havia beijo, não havia promessa, apenas a confissão silenciosa de que já não havia volta. Eu não posso prometer nada agora. Murmurei. Mas não consigo mais fingir que não sinto. Ela sorriu, e nesse sorriso havia algo de vitória e alívio. Como se finalmente tivéssemos nomeado o que sempre esteve no ar entre nós. Naquela noite, fui embora mais tarde que o habitual. Caminhei pelos corredores do hospital com a mente em turbilhão, o coração dividido entre o medo e a sensação doce de ter encontrado algo que me faltava. Sabia que dali em diante, tudo mudaria. A noite seguinte foi diferente desde o momento em que cheguei ao hospital. Eu sentia um peso no peito, mas não era culpa, era expectativa. Quando abri a porta do quarto de Letícia, ela estava acordada, sentada na cama, como se também tivesse esperado por mim. Pensei que não viesse hoje, disse, com aquele meio sorriso que sempre me desmontava. Não conseguiria ir embora sem ver você. Respondi sem pensar, deixando claro demais o que significava. Fechei a porta atrás de mim, e o silêncio pareceu engolir tudo ao redor. Caminhei até a poltrona, mas ela me parou com um gesto. Senta aqui, pediu, batendo de leve no espaço ao lado dela na cama. Meu coração disparou. Hesitei por um instante, mas me rendi. Sentei-me perto, tão perto que o calor da pele dela se misturava ao meu. O ambiente era quase íntimo demais. A luz baixa da luminária,
o cheiro leve de sabonete que ela usará, a respiração tranquila que contrastava com a minha. Ela virou o rosto para mim, e nossos olhares se encontraram de um jeito que já não precisava de palavras. Lentamente, sua mão deslizou até a minha. Segurou-a firme, mas com delicadeza. Desde que acordei, tenho medo de esquecer de novo. Confessou, a voz quase um sussurro. Mas quando penso em você, não sinto medo nenhum. É como se eu sempre soubesse quem você é. Aquelas palavras abriram algo em mim. Inclinei-me devagar, até sentir o rosto dela tão próximo que pude sentir seu hálito quente contra o meu. E então, pela primeira vez, deixei acontecer. O beijo começou suave, como se ambas testássemos os limites. Mas logo se aprofundou, carregado de tudo o que tínhamos guardado nos olhares, nas mãos entrelaçadas, nas conversas madrugadas adentro. Foi um beijo de reencontro, mesmo sem nunca termos estado juntas antes. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha, respirando ofegante. Eu precisava disso. Disse, quase sem fôlego. Precisava sentir que estou viva. Passei a mão por seus cabelos, ajeitando-os com carinho. E eu precisava sentir você. Respondi, sem esconder mais nada. Deitamos juntas, lado a lado, como se o tempo parasse ali. Minhas mãos deslizaram pelo braço dela, pelos dedos frágeis ainda marcados pelos meses de internação. Ela retribuiu, tocando meu rosto, meus lábios, explorando cada detalhe como quem grava uma lembrança para nunca mais perder. Não houve pressa, nem urgência. Apenas uma intimidade suave, profunda, feita de beijos demorados e carícias tímidas que aos poucos se tornaram mais seguras. Cada toque dizia o que as palavras ainda não podiam, que já não havia barreiras, que já não existia o não pode. Quando o sono finalmente a venceu, Letícia adormeceu encostada em mim, os dedos ainda entrelaçados aos meus. Permaneci acordada por um tempo, ouvindo sua respiração calma, e me permiti sentir algo que há muito não sentia, pertencimento. Naquela madrugada, pela primeira vez desde o acidente, ela dormiu sem medo. E eu, pela primeira vez em anos, senti que não estava sozinha. Eu já não sabia mais se eram os dias que me puxavam até o quarto de Letícia ou se era o coração que me arrastava para lá, como se tivesse perdido a bússola. Eu inventava motivos, revisão de exames, ajustes de medicação, acompanhamento de rotina, mas a verdade é que eu precisava dela. Precisava ver aquele olhar que parecia me atravessar inteira, mesmo quando não dizia nada. Naquela noite, cheguei mais tarde que o habitual. O hospital estava silencioso, apenas o barulho distante de passos e máquinas ecoando pelos corredores. Abri a porta do quarto devagar, e ela estava acordada, deitada de lado, esperando. Sempre parecia esperar. Achei que não viria hoje. Disse com um sorriso leve, mas os olhos denunciavam ansiedade. Eu disse que nunca iria embora sem ver você. Respondi, tentando disfarçar o nervosismo que se instalava em mim. Ela se ajeitou na cama, dando espaço ao lado dela, como sempre fazia. Hesitei por um instante, mas acabei sentando, incapaz de resistir. Estar próxima dela se tornará uma necessidade quase física. Ficamos em silêncio, ouvindo nossas respirações. A luz da luminária criava uma penumbra que deixava tudo mais íntimo, quase proibido. Senti sua mão deslizar até a minha e, sem pensar, entrelacei nossos dedos. Hoje pensei muito em você. Ela disse, com a voz suave, mas firme. E sobre o quê? Perguntei, buscando uma neutralidade que eu já não tinha. Sobre como é estranho, não lembrar de quase nada, mas sentir que quando estou com você, eu me encontro. Como se o resto não importasse. Meu coração disparou. Eu deveria interromper ali, colocar limites. Mas não consegui. Apenas me aproximei mais, até que seu rosto ficou a centímetros do meu. Vi seus olhos se fecharem devagar, esperando por mim. E então, cedi. O beijo foi inevitável. Um choque suave, doce, mas carregado de tudo o que seguramos por tanto tempo. Quando nossas bocas se encontraram, o mundo ao redor desapareceu. Ela me puxou com mais força, como quem temia perder o instante. Retribuí, mergulhando naquele calor que me incendiava inteira. Nossas mãos percorreram caminhos tímidos, seu rosto, meus ombros, o pescoço, os cabelos. O beijo cresceu, ganhou fôlego, transformou-se em urgência. Eu a deitei devagar contra o travesseiro, sentindo seu corpo colar ao meu, e por um momento não havia hospital, não havia regras, não havia passado. Só nós. Foi nesse instante que a razão gritou dentro de mim. Afastei-me bruscamente, respirando pesada,
o coração martelando contra o peito. Não, não podemos. Sussurrei, quase implorando para mim mesma. Letícia arregalou os olhos, surpresa, os lábios ainda trêmulos pelo beijo interrompido. Por quê? Perguntou, a voz embargada. Afastei-me mais, passando a mão pelos cabelos, tentando recuperar o ar. Por que você é casada, Letícia? Disse, quase como uma sentença. Não importa se não lembra agora. Uma hora você vai lembrar. E quando isso acontecer, vai se arrepender de ter vivido isso comigo. Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se minhas palavras fossem uma bofetada. Então, lágrimas começaram a brotar, escorrendo silenciosas pelo rosto. Eu não lembro de ser casada. Disse, firme, entre soluços. Não lembro dele, não sinto nada quando ele entra aqui. Mas quando você entra, eu sinto tudo. Meu peito se apertou, quase me despedaçando. Isso é confusão da sua mente. Tentei argumentar. Você está vulnerável, frágil. Sou sua médica, Letícia. É errado em todos os sentidos. Ela segurou minha mão com força, os olhos marejados, mas cheios de convicção. Errado seria eu fingir que não sinto. Rebateu. Você não entende, Aline. Eu não sei explicar, não sei justificar. Mas eu sei o que sinto quando você está comigo. Não é fragilidade. Não é confusão. É real. Meu coração pulsava descontrolado. Eu queria fugir e me jogar nos braços dela ao mesmo tempo. Fechei os olhos, tentando resistir, mas ela continuou. Eu estou me apaixonando por você. Disse, com a voz embargada, mas decidida. E não importa se um dia eu recuperar tudo. Não importa se vierem me dizer quem eu fui. Eu sei quem eu sou agora. E eu sei o que sinto. Nunca vou me arrepender disso. Minhas defesas se despedaçaram. Abri os olhos e vi nela não apenas uma paciente em recuperação, mas uma mulher inteira, disposta a se entregar ao que nascia entre nós. Uma mulher que, apesar da dor, tinha mais clareza sobre o que queria do que eu mesma. Você não faz ideia do que está dizendo, murmurei, mas minha voz já não tinha firmeza. Faço, sim, respondeu, apertando minha mão contra o peito, onde o coração dela batia acelerado. Porque cada batida é sua culpa. Senti-me enlouquecer. Tudo em mim gritava para não atravessar essa linha, mas o corpo inteiro clamava por ela. Inclinei-me novamente, roçando meus lábios nos dela, quase cedendo, quase mergulhando no abismo que já nos engolia. Mas me contive, respirando contra sua boca, com uma mistura de desejo e desespero. Eu não posso, disse, a voz trêmula. Não posso ser a razão de mais uma ferida em você. Ela me puxou com mais força, lágrimas escorrendo, os olhos fixos nos meus. Você não é ferida. Sussurrou. Você é a cura. Aquelas palavras me destruíram. Senti o corpo inteiro vibrar, o coração apertar de uma forma quase insuportável. Segurei seu rosto entre as mãos e a beijei de novo, mais profundo, mais intenso, como quem se entrega e ao mesmo tempo pede perdão. Ficamos presas naquele beijo longo, em que cada lágrima dela se misturava ao nosso desejo, e cada recuo meu era vencido pelo calor do que nascia entre nós. Eu sabia que estava atravessando barreiras profissionais, morais, pessoais. Mas sabia também que nunca em toda a minha vida tinha sentido algo tão avassalador. Quando me afastei, meus olhos também estavam úmidos. Letícia, você está me destruindo. Confessei, a voz quebrada. Ela sorriu entre as lágrimas, passando os dedos pelo meu rosto. Então vamos nos destruir juntas. Fechei os olhos, encostando minha testa na dela, incapaz de resistir por completo, mas ainda tentando manter o controle. Ficamos assim, respirando juntas, unidas por um fio invisível que já não poderia ser rompido. Naquela madrugada, não houve entrega total de corpos. Houve algo maior, a confissão crua, o reconhecimento do que estava acontecendo. A paixão nascente que nenhum de nós podia negar. E quando finalmente saí do quarto, horas depois, caminhei pelos corredores vazios do hospital com a certeza de que estava condenada. Não havia volta. Não havia esquecimento. Eu já pertencia a ela. Os dias seguintes foram uma espécie de campo minado. Eu entrava no quarto de Letícia com o coração acelerado, tentando me convencer de que tudo continuaria profissional. Repetia para mim mesma que aquela noite, aqueles beijos, aquelas confissões, tinham sido apenas um deslize, um momento de vulnerabilidade compartilhada. Mas cada vez que a via, tudo ruía. Ela estava diferente. Mais desperta, mais lúcida, mais determinada. Fazia as fisioterapias com uma disciplina quase feroz, como se quisesse provar algo. Às vezes, quando eu entrava,
Ela já estava sentada na cama, o corpo ereto, os olhos brilhando. Parecia alguém que havia decidido voltar à vida, não apenas pela saúde, mas para tomar posse dela de novo. Eu, por outro lado, me sentia mais frágil a cada dia. A cada avanço dela, meu medo crescia. Não era só a ética médica que me atormentava. Era a sombra do passado dela, a vida que existia antes do acidente. Um pedaço da realidade que ela ainda não alcançava, mas que poderia voltar a qualquer momento. E quando voltasse, o que aconteceria conosco? Numa manhã, cheguei cedo ao hospital e encontrei Letícia no corredor, apoiada no andador. Ela sorriu ao me ver, aquele sorriso que sempre me encontrava no ponto mais vulnerável. Olha só, disse, erguendo o queixo com orgulho. Consegui chegar até o fim do corredor sem ajuda. Sorri, tentando não deixar transparecer o quanto aquilo me emocionava. Eu sabia que você ia conseguir. Respondi. Ela me olhou de um jeito que me desarmava. Você não só sabia, você acreditou por mim. Aquelas palavras me cortaram. Eu queria dizer que não era nada, que era apenas parte do tratamento. Mas não consegui. Nos dias seguintes, tentei manter distância. Diminuí minhas visitas fora do horário. Evitava conversas longas. Cada vez que Letícia se aproximava, eu inventava uma desculpa para sair. Era cruel, mas era a única forma que encontrei de me proteger, e de proteger ela. Uma noite, porém, ela me esperou acordada. Quando entrei no quarto, estava sentada na cama, os olhos firmes em mim, como se já soubesse que eu tentaria fugir de novo. Por que você está me evitando? Perguntou direto. Senti um frio percorrer meu corpo. Eu não estou. Está, sim. Interrompeu. Você entra, fala o necessário e vai embora. Antes, você ficava, conversava. Agora parece que tem medo de mim. Respirei fundo, sentando-me na poltrona. Eu não tenho medo de você, Letícia. Ela inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Então de quê? Fechei os olhos por um instante, buscando coragem para dizer. Tenho medo do que vai acontecer quando você lembrar. Lembrar do quê? Perguntou suavemente. Da sua vida. Do seu marido. Do que vocês tinham antes do acidente. Respondi. Tenho medo que um dia você acorde e tudo isso desapareça. Que você olhe para mim e se arrependa do que está sentindo. Ela ficou em silêncio, depois balançou a cabeça devagar. Eu entendo seu medo. Disse. Mas eu não sinto nada por ele. Nada. Quando ele entra aqui, é como um estranho. Não é amnésia, Aline. É vazio. As palavras me atravessaram. Você não sabe disso. Sua memória está fragmentada. Pode ser que volte. Ela se inclinou para a frente, os olhos firmes. E se voltar, eu vou lidar com isso. Mas o que sinto agora não vai mudar. Você acha que eu estou confundindo gratidão com amor. Mas não é isso. Eu sei o que sinto quando você está comigo. Eu estou me apaixonando por você. Meu coração parou por um segundo. Era a primeira vez que ela dizia com todas as letras, olhando dentro dos meus olhos, sem choro, sem medo. Apenas certeza. Você não pode falar isso assim. Murmurei, a voz baixa. Você não entende o que está fazendo comigo. Ela se levantou devagar, apoiando-se na beira da cama, até ficar de frente para mim. Segurou minhas mãos com firmeza. Eu entendo mais do que você pensa. Disse. Entendo que você tem medo. Entendo que acha que vai me ferir. Mas eu estou aqui. Eu estou escolhendo isso. Senti minhas defesas desmoronarem uma a uma. Eu queria acreditar nela, queria me lançar naquele sentimento, mas a imagem do casamento, da vida que ela não lembrava, me segurava. Eu já estou indo contra todas as regras. Confessei, a voz trêmula. Se eu cruzar essa linha, não tem volta. Nem para mim, nem para você. Ela se aproximou mais, tão perto que pude sentir sua respiração. Passou os dedos pelo meu rosto, traçando uma linha lenta até meus lábios. Então não volta. Disse, quase em súplica. Fica comigo aqui, agora. Fechei os olhos, sentindo meu corpo inteiro estremecer. Estávamos a um passo de nos perder de vez. Você não vai se arrepender? Perguntei, ainda presa entre o medo e o desejo. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados, mas cheios de convicção. Nunca. Mesmo que um dia eu lembre de tudo, não vou me arrepender de ter sentido isso. Porque é a primeira vez, desde que acordei, que me sinto viva. Abracei-a com força, sentindo seu corpo contra o meu, o coração acelerado de ambas. Ficamos assim por longos minutos, sem dizer nada, apenas respirando juntas. O desejo estava ali, pulsando, mas agora misturado com algo maior, a certeza de que havia amor.
Eu afastei o rosto, encostando minha testa na dela. Eu preciso ir devagar. Murmurei. Preciso proteger você, mesmo que seja de mim. Ela sorriu entre as lágrimas, passando o polegar pelos meus lábios com carinho. Então vai devagar. Mas não me deixa. Abracei-a de novo, ainda mais forte. Não houve entrega física naquela noite, mas houve algo maior, a entrega emocional. Um pacto silencioso de que, mesmo com medo, estávamos caminhando juntas para um território desconhecido. Quando finalmente saí do quarto, quase ao amanhecer, senti o peso do mundo nos ombros. Mas dentro desse peso havia uma luz, a certeza de que, mesmo com medo, eu já estava envolvida demais para desistir. E que Letícia, frágil e forte ao mesmo tempo, também tinha escolhido lutar por esse sentimento. Eu sabia que os riscos eram enormes. Mas, pela primeira vez em anos, sentia que talvez valessem a pena. Os dias seguintes foram um tormento. Eu tentava me convencer de que precisava voltar a ser apenas médica, de que estava colocando em risco não só a minha carreira, mas também a recuperação dela. Passei a mudar os horários das visitas, deixava que os residentes fizessem parte dos acompanhamentos, e evitava entrar sozinha no quarto fora da rotina. Mas nada disso apagava o que eu sentia. Ao contrário, cada distância criada parecia aumentar a saudade, a falta, a necessidade de estar ali. Na terceira manhã em que tentei manter distância, fui chamada pela equipe de enfermagem. Letícia havia se recusado a fazer fisioterapia. Corri para o quarto, preocupada, e a encontrei sentada na cama, braços cruzados, expressão séria. O que aconteceu? Perguntei, tentando soar calma. Ela ergueu os olhos para mim, e naquele olhar não havia fragilidade. Havia firmeza. Você aconteceu. Respondeu. Senti o estômago revirar. Como assim? Você sumiu. Disse, a voz carregada de mágoa. 3 dias, Aline. 3 dias em que você entrou aqui só para falar 2 palavras técnicas e sair correndo. Eu não sou idiota. Eu sei que está se afastando de propósito. Suspirei fundo, aproximando-me devagar. Eu só achei que precisava dar espaço. Ela riu, mas era um riso amargo. Espaço. Eu fiquei 3 meses em coma, e agora que voltei à vida, a única coisa que me faz sentir viva é você. E você decide me dar espaço. Sentei na poltrona, sem conseguir encarar diretamente aqueles olhos que me desnudavam. Letícia, eu estou com medo. Medo do quê? Insistiu. Engoli em seco. Medo de você lembrar. Medo de acordar um dia e me olhar com arrependimento. Medo de eu ser apenas um erro no meio da sua recuperação. Ela se inclinou para frente, aproximando-se. Olha para mim. Levantei os olhos, e ela segurou minhas mãos com força. Eu não sei se vou lembrar. Talvez sim, talvez não. Mas eu sei o que sinto agora. Você entende? Agora. Fez uma pausa, respirando fundo. Eu não quero viver no e se. Eu não quero me afastar porque pode ser que eu lembre de algo que hoje não significa nada para mim. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. E se você voltar a amar o homem com quem se casou? E se esse vazio que sente for apenas temporário? Ela balançou a cabeça, decidida. Amar? Eu não sinto amor nenhum quando penso nele. Não sinto nada. O vazio não é temporário, Aline. O que eu sinto por você é o contrário do vazio. É o que me dá força para levantar, para andar, para suportar cada dor do tratamento. Meu coração batia descompassado, pedindo para acreditar em cada palavra. Mas a razão me prendia. Você não entende, sussurrei. Se eu me entregar totalmente, não tem volta. Vou estar quebrando todas as regras, arriscando tudo. Ela acariciou minha mão, os olhos marejados, mas intensos. Então arrisca comigo. Eu não quero que você se esconda atrás de regras quando é comigo que você se sente inteira. Fiquei em silêncio, engolida pelo conflito. Eu queria dizer que ela estava confundindo, que era só gratidão, que era só carência. Mas não conseguia mentir. Não depois do que já havíamos vivido nos últimos dias. Ela percebeu meu silêncio e prosseguiu. Você tem medo que eu me arrependa. Eu tenho medo que você me deixe. E sabe qual medo é pior? O meu. Porque eu já perdi tempo demais. As lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. Segurei o dela entre minhas mãos e disse, a voz embargada, eu não quero te deixar. Mas eu também não quero ser a razão de você sofrer um dia. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima rolar. Você não vai ser minha dor, Aline. Você é minha cura. Meu corpo inteiro se arrepiou com aquelas palavras. Era como se ela tivesse arrancado a última defesa que eu ainda tentava sustentar. Aproximei-me, e nossos rostos ficaram colados.
Senti sua respiração quente contra a minha, o coração dela batendo acelerado sob minhas mãos. Estávamos a um sopro de distância de nos perder de vez. Mas recuei. Encostei a testa na dela e fechei os olhos. Ainda não. Murmurei. Preciso de tempo. Preciso ir com cautela. Ela não protestou. Apenas deslizou os dedos pelo meu rosto, com um carinho que me fez estremecer. Então vá com cautela. Mas não vá embora. Ficamos abraçadas por longos minutos, o silêncio cheio de promessas não ditas. Eu sabia que não tinha mais forças para resistir por muito tempo. Mas também sabia que, por mais que a razão gritasse, meu coração já tinha escolhido. Naquela madrugada, ao sair do hospital, a sensação era clara. Eu estava lutando contra uma maré impossível. E, cedo ou tarde, seria engolida por ela. As semanas seguintes foram um turbilhão de sentimentos. Letícia estava mais forte, andando com auxílio de muletas em vez do andador, ganhando confiança a cada passo. Os médicos de outras áreas vibravam com a evolução, e sua família chorava de emoção a cada conquista. Eu deveria estar feliz também, e estava, mas de uma forma dolorosa. Porque quanto mais ela se reerguia, mais eu sentia que meu lugar ao lado dela poderia ser apenas passageiro. Foi numa manhã de quinta-feira que tomei uma decisão difícil. Fiquei horas diante da tela do computador, abrindo e fechando o relatório dela, como se cada linha fosse um peso no meu peito. Finalmente, digitei a solicitação: transferência de acompanhamento neurológico para Dr. Henrique. Era um colega competente, alguém em quem eu confiava. A justificativa era simples: excesso de pacientes sob minha responsabilidade. Ninguém desconfiaria. Mas eu sabia a verdade. Era medo. Medo de não conseguir resistir ao que eu sentia. Medo de cruzar a linha de vez. Medo de que um dia ela lembrasse do passado e eu me tornasse apenas uma mancha em sua história. Entreguei o pedido à coordenação e saí do consultório com a sensação de ter traído a mim mesma. Na tarde seguinte, quando fui ao quarto dela apenas para verificar como estava, encontrei Letícia estranhamente silenciosa. Não havia aquele sorriso que sempre me recebia. Ela me olhou com frieza e segurou uma folha de papel amassada entre os dedos. Então é assim? Disse, erguendo o papel. Era a cópia do pedido de transferência. Meu corpo gelou. Letícia, você ia me deixar sem nem me dizer nada? A voz dela era firme, mas os olhos estavam marejados. Eu não ia deixar você. Tentei explicar. Eu só achei que seria melhor se outro médico assumisse seu acompanhamento. Ela riu, um riso nervoso. Melhor para quem? Para mim. Porque eu não acho. Melhor para você também. Insisti, sentindo a garganta secar. Eu estou confundindo meu papel, Letícia. Você merece alguém que consiga olhar para você apenas como paciente. Ela jogou o papel na cama, irritada. Eu não quero alguém que me veja só como paciente. Eu quero você. As palavras dela me atingiram como uma pancada. Sentei na poltrona, tentando manter a calma. Você não entende. Se um dia sua memória voltar, se você lembrar do seu casamento, pode ser que... Ela me interrompeu, batendo a mão no colchão. Eu já te disse. Não sinto nada quando ele aparece aqui. É como se fosse um estranho. Você é a única constante, Aline. Foi você quem esteve comigo desde o coma, foi a sua voz que me trouxe de volta. Você acha mesmo que eu vou me arrepender disso? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e meu peito doía como se cada lágrima fosse minha culpa. Eu só tenho medo de te machucar. Confessei, a voz embargada. Ela segurou minhas mãos com força, quase desesperada. Você já me machuca tentando ir embora. Não consegui responder. Ficamos em silêncio, apenas nos olhando, até que a fisioterapeuta entrou no quarto chamando-a para a sessão. Letícia enxugou as lágrimas, ergueu-se com as muletas, sem me olhar de novo, saiu para o corredor. Acompanhei de longe, com o coração pesado. Via-se esforçar em cada exercício, suar, tremer de dor, mas não desistir. Cada passo era um grito silencioso de que ela queria viver. E eu, covarde, quase a abandonara. Na semana seguinte, começaram as fisioterapias externas, em um centro de reabilitação fora do hospital. Fui autorizada a acompanhar como supervisora, embora tecnicamente não fosse necessário. Não consegui resistir. Parte de mim precisava estar ali. Foi estranho vê-la fora do quarto pela primeira vez, usando roupas comuns e não o pijama hospitalar. Era como se eu estivesse conhecendo outra versão dela, mais real, mais livre. No caminho, dentro da van que levava os pacientes, Letícia manteve o olhar fixo na janela, ignorando-me. Durante a sessão, porém,
Percebi sua força. Ela tremia, mas se concentrava, lutando contra cada obstáculo. E no final, quando conseguiu caminhar 10 metros sem muletas, desabou sentada no banco, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não resisti. Fui até ela, segurei seu rosto entre minhas mãos e disse, emocionada, eu tenho tanto orgulho de você. Ela me olhou fixamente, os olhos brilhando. Então por que quer ir embora? Não consegui responder. Abaixei a cabeça, incapaz de enfrentar aquela verdade. De volta ao hospital, ao fim da tarde, ela pediu para falar comigo sozinha. Entramos no quarto, e ela fechou a porta, apoiando-se nas muletas. Eu não vou te deixar se afastar, disse, com firmeza. Pode pedir transferência, pode inventar justificativa. Eu vou recusar. Letícia, não é tão simples. É simples, sim, interrompeu. Eu não quero outro médico. Eu quero você. Como médica, como pessoa, como tudo. As lágrimas voltaram aos meus olhos. E se um dia você acordar e tudo isso for diferente? Ela se aproximou, mesmo com dificuldade, e encostou a testa na minha. Então eu acordo de novo. Mas o que eu sinto agora não vai desaparecer. Meu corpo inteiro tremeu. Eu queria insistir no medo, mas não havia mais argumentos. O que existia era ela ali, de pé, lutando não só pela própria vida, mas também pelo que estávamos vivendo. Abracei-a com força, sentindo suas muletas caírem no chão. Ela riu em meio às lágrimas, e naquele riso havia vida. Eu sabia que estava condenada. Por mais que tentasse fugir, Letícia me puxava de volta sempre. E a verdade é que eu não queria mais escapar. Naquela manhã, o quarto de Letícia estava cheio. Os pais haviam passado a noite com ela, e a irmã mais nova dormia encolhida na poltrona ao lado da cama. O sol entrava tímido pelas frestas da cortina, iluminando o ambiente com uma claridade suave. Foi nesse cenário de aconchego familiar que aconteceu. Letícia abriu os olhos de repente, como se algo tivesse despertado dentro dela. Ficou imóvel por alguns segundos, respirando fundo, e então levou a mão à testa. Mãe, murmurou, com a voz rouca. Eu lembro. Os pais se levantaram imediatamente, alarmados. Lembra do quê, filha? Perguntou a mãe, acariciando seus cabelos. Ela fechou os olhos, e lágrimas escorreram por seu rosto. César. O carro, a estrada molhada, eu disse que ele não devia dirigir. Eu estava com medo. A irmã cobriu a boca com as mãos, assustada. O pai tentou acalmá-la, mas o choro de Letícia já enchia o quarto. Ele não me ouviu, soluçou. E depois, só escuridão. A mãe a abraçou, chorando junto. Calma, filha. O pior já passou. Você está aqui, você voltou. Mas Letícia continuava a repetir o nome dele entre soluços, como se o eco da memória tivesse voltado inteiro, sem pedir permissão. A notícia correu rápido. Enfermeiros cochichavam nos corredores, familiares trocavam olhares de espanto. O boato chegou até mim ainda no meu consultório, pelas bocas sussurradas da equipe. Ela lembrou. Lembrou do acidente. Lembrou do marido. Senti o chão sumir sob meus pés. Por um instante, fechei os olhos e deixei que a respiração curta me dominasse. Parte de mim queria comemorar. Era um sinal de recuperação neurológica, um avanço esperado e até desejado. Mas outra parte, a mais íntima, sangrou silenciosamente. Porque eu sabia, junto com aquela lembrança, vinha a sombra que poderia apagar tudo o que havíamos vivido até ali. Caminhei até o corredor do quarto dela, mas não tive coragem de entrar. Encostei-me na parede, ouvindo o burburinho, as vozes emocionadas da família, o choro misturado ao alívio. Cada palavra me atravessava como uma lâmina. Deveria estar feliz, e em parte, estava. Médica nenhuma poderia ignorar a importância desse momento. Mas por trás do orgulho profissional, havia a certeza amarga. A partir daquele instante, o amor que havíamos começado a viver corria o risco de entrar em coma. Minha mente foi tomada pelo pânico. Imaginei-a recuperando mais memórias, lembrando do casamento, talvez de momentos felizes com César, mesmo que raros. Imaginei-a olhando para mim e enxergando apenas uma médica que cruzou a linha. Imaginei-a se afastando, escolhendo voltar à vida que tinha antes. E esse medo me corroía mais do que qualquer coisa. Afastei-me antes que alguém me visse, escondendo-me em uma das salas vazias. Sentei na cadeira, apoiando o rosto nas mãos, e ali chorei em silêncio. Não era justo. Depois de tudo o que tínhamos construído, os olhares, os beijos roubados, as confissões, a promessa velada de não nos deixar,
De repente eu era forçada a aceitar que tudo poderia ser apagado pela simples volta da memória. Horas depois, quando finalmente criei coragem de voltar ao quarto, encontrei Letícia cercada pela família. Os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, mas havia um brilho novo neles, o da lembrança. Ao me ver, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não sorriu como antes. Apenas me observou, como se tentasse juntar duas peças diferentes de si mesma. A Letícia que lembrava de César e a Letícia que havia se apaixonado por mim. Meu coração disparou. Eu queria perguntar como estava, o que lembrava, o que sentia. Mas diante da presença da família, não havia espaço para nós. Doutora Aline, ela disse, formal, quase distante. Eu preciso de você mais do que nunca agora. Sorri de leve, mas por dentro meu peito se despedaçava. Porque, pela primeira vez desde que ela acordara do coma, ouvi meu nome sem a ternura que antes aquecia cada sílaba. Saí do quarto tentando não deixar transparecer. Mas no fundo eu sabia, não importava o que viesse a seguir, aquele amor nascente que florescera entre nós estava prestes a ser sufocado. Talvez por dias, talvez por sempre. E dentro de mim crescia a certeza amarga de que, a partir daquele momento, não éramos apenas duas mulheres que haviam se encontrado contra todas as probabilidades. Éramos também duas mulheres à beira de perder o que nunca deveriam ter tido coragem de viver. Eu sabia que a medicina celebraria essa lembrança como vitória. Mas o meu coração entendia que talvez fosse o início da maior derrota da minha vida. Eu estava decidida. Depois daquela manhã em que Letícia lembrou de César e do acidente, passei a noite em claro, atormentada pela certeza de que não poderia continuar. Era um risco grande demais, para mim, para ela, para tudo. A lembrança poderia apagar o que vivemos, e eu não suportaria assistir a isso acontecer de perto. Na manhã seguinte, entreguei meu pedido formal de transferência definitiva para outro neurologista. Usei a mesma justificativa de antes: excesso de pacientes, necessidade de redistribuição de casos. Mas no fundo, a verdade era covardia. Eu estava fugindo. Poucas horas depois, uma enfermeira me chamou discretamente. A paciente Letícia recusou o novo acompanhamento. Disse que só aceita continuar o tratamento se a senhora for chamada para conversar com ela. Meu coração disparou. Eu poderia fingir, poderia manter a postura fria de médica, mas sabia que teria que enfrentá-la. E, acima de tudo, sabia que ela não aceitaria me ver fugir sem ao menos uma explicação. Entrei no quarto com passos pesados. A família já não estava ali, apenas ela. Sentada na cama, as muletas apoiadas ao lado, o olhar fixo em mim. Havia firmeza e dor naquele olhar. Então é verdade. Começou, sem rodeios. Você ia mesmo me deixar? Engoli em seco. Letícia, eu achei que seria melhor. Ela estreitou os olhos, a voz carregada de mágoa. Melhor para quem, Aline? Para mim, não foi. Fiquei em silêncio. Não havia argumento que não soasse como desculpa. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Eu sei que ontem foi muita coisa. Minha família inteira chorando, abraçando, comemorando porque lembrei do acidente, porque lembrei de César. Mas no meio daquela confusão, enquanto todo mundo falava por mim, eu só pensava em você. Meu peito doeu. Eu queria responder, mas não consegui. E sabe por quê? Ela continuou, a voz embargada. Porque lembrar de César não apagou o que cresceu entre nós. Não apagou o que eu sinto quando olho para você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela não desviou o olhar. Você acha que está me protegendo ao fugir. Mas o que eu preciso é que você fique. Sua voz quebrou, mas ela insistiu. Eu não pedi por esse acidente, não pedi para perder memórias, não pedi para ter minha vida virada do avesso. Mas de tudo isso, a única coisa que me fez sentir viva foi você. E agora você quer ir embora. Minhas próprias lágrimas já queimavam os olhos. Caminhei até a beira da cama e sentei, incapaz de manter distância. Eu tenho medo, Letícia. Confessei. Medo de você me olhar um dia e se arrepender. Medo de que eu me torne apenas uma lembrança confusa no meio da sua recuperação. Ela segurou minhas mãos com força, quase desesperada. Eu não vou me arrepender. Mesmo que um dia eu lembre de tudo, o que temos agora é real. Você acha que pode ser apagado só porque lembrei de César? Não pode. Eu sinto você em cada parte de mim. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas e como bálsamo ao mesmo tempo. Ela se aproximou ainda mais, as lágrimas correndo livres. Se você fugir, vai me machucar mais do que qualquer acidente. Porque eu vou sobreviver a lembranças,
mas não vou sobreviver à sua ausência. Meu corpo inteiro tremeu. Coloquei as mãos em seu rosto, sentindo o calor, a fragilidade e a força que se misturavam ali. Você está me destruindo, murmurei, a voz trêmula. Ela fechou os olhos, encostando a testa na minha. Então deixa eu destruir. Mas fica. Não resisti. Beijei-a com urgência, como quem se agarra a um último fôlego. Foi um beijo cheio de lágrimas, de dor e de amor. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam, que não havia mais como negar, que não havia mais fuga possível. Quando nos afastamos, ainda com os rostos colados, ela sussurrou. Eu preciso de você. Não como médica, como mulher, como a pessoa que me trouxe de volta. E naquele instante, percebi que já não havia como me esconder. O amor dela não havia entrado em coma com a lembrança. O meu muito menos. Estávamos vivas, unidas, contra tudo e contra todos naquela manhã, o quarto estava cheio. Os pais de Letícia, a irmã, até alguns tios. Havia expectativa em cada olhar. Eu fiquei mais afastada, próxima à porta, tentando não interferir, apenas observar. Ela se ajeitou na cama, ainda com movimentos lentos, mas com uma firmeza na voz que ninguém esperava. Eu quero falar com todos vocês. Disse. O quarto se calou. Eu lembrei. Lembrei do acidente, lembrei do César ao volante, lembrei do medo daquela noite. Mas preciso deixar uma coisa clara. Lembrar não muda o que eu sinto agora. As palavras dela cortaram o ar. César, sentado num canto, ergueu os olhos, ansioso. Eu não culpo o César por ter dirigido alcoolizado. Não vou viver a vida jogando pedras no passado. Mas o que aconteceu trouxe consequências enormes. Eu fiquei em coma, perdi parte de quem era, e agora eu sinto que o universo me deu uma segunda chance. Fez uma pausa, respirando fundo, os olhos marejados. Eu não quero mais esse casamento. Quero o divórcio. A reação foi imediata. A mãe chorou, o pai arregalou os olhos, a irmã levou a mão à boca. César permaneceu mudo, tenso, como se tivesse levado um golpe. Essa é a minha decisão. Reforçou. Não porque lembrei de algo ruim, mas porque eu sinto que não faz mais parte de quem eu sou. Quero escolher meus próprios caminhos. Quero que respeitem isso. Eu observava em silêncio, com o coração acelerado. Era como vê-la nascer de novo diante dos próprios olhos. Tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Naquele instante, percebi que Letícia nunca mais seria a mesma. E, de alguma forma, eu também não. Meses se passaram. O hospital ficou para trás. Agora eu a visitava todas as noites em seu novo apartamento. Pequeno, aconchegante, cheio de plantas que ela cuidava com carinho. Ela caminhava sem muletas, o corpo ainda em recuperação, mas a alma estava viva como nunca. Todas as noites, quando eu batia na porta, era recebida por aquele sorriso que já se tornará meu refúgio. Às vezes jantávamos juntas, às vezes apenas nos deitávamos no sofá, falando sobre tudo e sobre nada. Outras vezes ficávamos em silêncio, apenas sentindo a presença uma da outra. Nosso amor era secreto, escondido do mundo, protegido entre quatro paredes. E talvez fosse isso que o tornava ainda mais intenso. Cada olhar, cada beijo, cada abraço carregava o peso do que não podíamos gritar para fora. Mas eu não precisava de plateia. Não precisava de testemunhas. Eu tinha Letícia. Lembro-me de uma noite em que a chuva batia forte contra a janela. Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse, quase em sussurro. Quando acordei do coma, achei que tinha perdido tudo. Mas agora sei que ganhei uma nova vida. Beijei seus cabelos e respondi baixinho, como quem guarda um segredo precioso. E eu ganhei você. E era verdade. O amor que nasceu entre nós, no meio de fios, máquinas e dores, agora florescia em silêncio. Vivo, pulsante, nosso. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Não sei quando ou se teremos coragem de mostrar ao mundo. Mas sei que, naquela vida nova que Letícia decidiu viver, eu encontrei o meu lugar. E por mais que a razão me dissesse para fugir, o coração sabia, eu nunca mais a deixaria.